combinado. A gente está falando de áreas de pesquisa, de áreas de interesse dentro do conceito de mercado elétrico, justamente no intuito de sugerir alguns temas que vocês possam eventualmente se interessar. Hoje, então, vamos tentar entrar um pouco já digamos assim, no aspecto principal do curso, não é? Que é do mercado inteligente. Não é? Bom, eu, antes de tudo, gostaria de dizer que não gosto da palavra mercado inteligente, porque existe hoje em dia, com bastante clareza na ciência atual, da inteligência artificial. E o mercado inteligente não está nem de longe à altura da inteligência artificial. Na verdade, a utilização de inteligência artificial pelo mercado inteligente é muito pequena. Não há um sistema hoje em dia que possa dizer trabalha a partir de inteligência artificial. Pelo menos eu não conheço. Pode ser que em algum país desenvolvido alguma empresa esteja trabalhando no sentido de introduzir inteligência artificial no mercado. E o governo está disposto a regular e aceitar essa inteligência artificial. Até esse momento, realmente o mercado elétrico não é digno de ser chamado inteligente. Ele é um mercado automatizado, flexibilizado. Você pode usar 1000 palavras. Pode usar a palavra smart, que não é inteligente. Smart significa experto. Só que em português a palavra experto tem uma conotação um pouco pejorativa, o espertinho. Então dá a impressão de que o mercado experto é aquele mercado onde a empresa, ou a ANEEL, ou os consumidores fizeram deram um jeito de ganhar alguma coisa, que não tem nada a ver com inteligência. Então, de qualquer maneira, sem se preocupar pelo nome, há realmente um mercado novo, vamos chamar, para não nos comprometer. Um mercado novo cuja característica principal é o reconhecimento da microgeração. Por que eu chamo de microgeração? O que chamo eu de microgeração? É a geração que outros chamam de geração distribuída. Porque está, digamos, geograficamente distribuída. O problema com a palavra geração distribuída é que precisamente usa o mesmo adjetivo, não é? O mesmo termo da distribuição. Então se cria uma confusão muito grande, porque a distribuidora distribui a geração. Está muito claro, compra a energia dos geradores e distribui. Então a geração distribuída é outra coisa, completamente diferente. De qualquer maneira, então, uma característica da geração distribuída é de acontecer em blocos pequenos. Por exemplo, hoje em dia, como está o sistema, há áreas de concessão que são licitadas. A concessão da área geográfica escolhida, ela entra na concorrência, ganha uma empresa e então ela é a concedida dos serviços para essa área. Então ela tem certos direitos. Agora, para ela, essa licitação, essa concorrência, implica
pagar um preço pelo sistema, não é? Pela rede, pelo sistema físico de distribuição. Então, a distribuidora ou a concessionária, ela fica como proprietária do sistema de distribuição, ou seja, da rede. E ao ser proprietária da rede, ela tem alguns direitos e outros não tem. Por exemplo, ela não pode impedir que outros geradores ou outras instituições possam diretamente usar a rede para levar sua própria energia aos consumidores. Esse princípio já é antigo, foi feito há mais ou menos uns 20 anos, acho que foi em 98, quando se criou a ANEEL. A primeira coisa que fez a ANEEL é estabelecer o direito de livre acesso às redes. Então, significa o quê? Que certas instituições podem usar a rede. E essas instituições são chamadas de comercializadoras. São empresas que estão dedicadas simplesmente a revender energia. Fazem um contrato com o gerador e um contrato com o consumidor. Então, e alugam a rede. É um sistema interessante, por quê? Porque os preços se pactuam livremente. Então, seria o primeiro germe, um embrião, digamos, da livre concorrência no mercado. Agora, tudo bem. Então, nós temos, por um lado, não é, um futuro, um mercado novo, em que vamos ter macro e micro geração simultaneamente. Por outro lado, já neste mercado, antes da existência da microgeração, nós temos um problema bastante, digamos assim, peculiar, interessante, que é a concentração do consumo em certas horas do dia. Por quê? Porque a energia é inestocável. Não é? Isto é, não é que seja a energia elétrica, não é que não possa ser guardada, é extremamente caro guardar. Então, o consumidor tem que consumir exatamente ao ritmo de sua necessidade. Não pode esperar nem pode guardar. Ainda mais, na verdade, a quantidade, a velocidade de consumo de uma casa independe da vontade do dono, no sentido imediato. Porque, por exemplo, uma geladeira se conecta quando ela quer. Ao máximo, o dono pode dizer, bom, eu vou a tomar banho a tal hora. Aí define um pouco o consumo. Mas o televisor, os programas não guardam uma relação com o gosto de cada um. Há programas que gostam a mais pessoas, outros a menos pessoas. Então, a cada momento há um interesse particular de cada um dos consumidores por consumir energia. Porque há um programa que gosta, porque gosta de tomar banho, tem um hábito de tomar banho a tal hora, porque sua geladeira conectou. Você vê que o consumo de energia elétrica não é uma coisa tão simples como a gente pode pensar. Tem uma série de componentes aí. A única coisa que mais ou menos digamos assim, comum a todo mundo é a luz. Porque o ciclo de sol, de dia e noite, é bem definido. É bem definido.
Ele de qualquer maneira muda, sabemos muito bem que ele muda, né, de inverno para verão, por isso aparece o famoso mudança de horário, né? Para que se fala muito que ela favorece muito o consumo de energia elétrica. Ainda não entendo porquê, exatamente, né? Mas, já que os jornais falam tanto, vamos a respeitar, não é? E vamos assumir que é assim mesmo. Então, você vê que esse fenômeno, então, da mudança se poderia definir como uma mudança de avidez. Não é? Em certos momentos, o consumidor é mais ávido, mais propenso a consumir, em outros momentos é menos propenso. E já vimos que a vezes é propenso porque precisa, essa propensão é mandatória. Por exemplo, ele precisa de luz à noite, não tem dúvida. E às vezes digamos assim, se atém a o que nós chamamos hábitos de consumo, costumes de usar eletricidade. Na verdade, por exemplo, para uma pessoa, quem sabe, não há muita diferença em tomar banho quando volta do trabalho ou tomar banho quando antes de sair para o trabalho. Em um caso, vai usar o chuveiro em um momento de ponta, em outro caso, vai usar em um momento de baixo consumo. Por que eu falo tudo isto? Porque esse problema, então, que no setor elétrico se diz é o período de ponta e o período fora da ponta, não é? Sempre assombrou a todo mundo, as empresas, aos pesquisadores. Como se resolve? A primeira coisa, segundo o pensamento da empresa, é muito simples. Veja bem qual é a mentalidade da empresa. A empresa está pensando que o tamanho da rede, tem que ser dimensionado para a ponta do sistema. Por quê? Porque o período de ponta é um período longo. São 3, 4 horas, 5 horas, se fala hoje em dia. Então, pensem vocês o seguinte: qual é? Por que eu tenho que adequar a rede à potência de ponta? Se vocês analisam um pouco, vão chegar à conclusão de que o problema é a temperatura do isolante. Do isolante da linha, do isolante do transformador. Esse é o ponto fraco. Por isso que o sistema não pode ir a densidades de corrente maiores. Porque o isolante não suporta. Então vamos supor, por exemplo, que eu digo, bom, a temperatura máxima que aguenta um isolante comum é 70 graus. Hoje em dia é de 80 e 90, mas vamos supor até 90, pensando nos melhores isolantes. Então quer dizer que a densidade, a corrente que pode passar, máxima, é aquela que leva a temperatura do condutor até a temperatura crítica, vamos chamar assim, temperatura crítica, que são esses 70, 80, 90 graus. Não é? E a temperatura crítica depende basicamente da densidade de corrente que passa pelo condutor. Porque vocês pensem em um condutor, em uma secção de condutor redonda, não é? Como é a densidade de corrente aí adentro? Pensem um pouquinho. Vocês pensam que é uma densidade igual?
em todos os pontos do condutor? Não é? Você lembra, não é? Conduzindo com corrente alterna. Claro, na linha de Itaipu de corrente contínua esse problema não existe, não é? Mas em todo momento em que há uma corrente pulsante e, consequentemente, tenho um campo variável, vou ter esse problema de efeito Skin. Tudo bem. Então, sem entrar no detalhe físico, porque não é de nossa incumbência, o concreto, então, é que, como o custo do sistema para a empresa tem que ser dado pela ponta, a última coisa que a empresa quer é uma ponta muito alta, porque vai significar maior investimento de capital para ela. Lembre que a ANEEL exige um nível de investimento de capital da empresa. Não deixa que a empresa use, ainda que a empresa fale, olha, se queima tudo, não importa, eu coloco... Não, a ANEEL estabelece esse valor. Então, conclusão, por um lado, eu tenho as empresas que não querem ponta, querem diminuir a ponta. Alguém poderia ficar, então, tranquilo e falar, olha, se eu consigo, por exemplo, que as empresas cobrem tarifas de maneira que a ponta se iguale com a fora da ponta, vou ter um consumo plano, um consumo horizontal. Vai ser o mesmo às 6, que às 9, que às 15, que às 20. Tudo igualzinho. O sistema é mais barato e todo mundo fica contente. Mas pense no consumidor. Esse consumidor está sendo obrigado a consumir menos no momento em que ele obtém mais utilidade. E transferir esse consumo para lugares em que ele obtém menos utilidade. Entende? Então, esse benefício que se dá à empresa, permitindo que ela tenha um sistema mais barato, repercute sobre os consumidores, obrigando-os a ter uma utilidade menor. Quem tem razão? Bom, mais uma vez, a gente tem que ir aos princípios. Veja bem, qual é o objetivo que nós falamos sempre, até provavelmente vocês já estejam fartos de ouvir, que o objetivo da ANEEL é maximizar o bem-estar social. Não é? Esse bem-estar social, justamente, quando está maximizado o bem-estar social, significa que o EVA da empresa, ou seja, o valor econômico adicionado pela empresa é zero. A empresa é estável, está em equilíbrio econômico-financeiro. Então, o bem-estar social se compõe exclusivamente do surplus dos consumidores. E esse surplus que, justamente, é a potência que obtém, ou que gastam durante um período, mais a potência que consome durante outro, elevada ao quadrado. Essa é a característica, digamos assim, se a gente fosse a entrar a estudar, digamos, o modelo econômico do consumo, chega à sua conclusão. Eu não estou fazendo isso porque nós não vamos chegar ao finalmente, e então não vamos poder chegar ao mercado inteligente. Passaríamos de aqui até o dia da...
até 22 de novembro, ou de dia 29 de novembro, desculpem, estaríamos falando de questões econômicas. Então, se vocês, digamos, confiam em minha palavra, digamos assim, o objetivo da empresa entra em conflito com o objetivo dos consumidores. Quanto mais eu tento igualar o consumo de ponta com o consumo fora da ponta para permitir, então, o sistema mais barato possível, eu estou tolhendo, cerceando o direito do consumidor de consumir quando a ele mais lhe convém. Eu discuti com este problema já há vários anos com uma das pessoas mais competentes do setor elétrico, uma pessoa de empresa, que foi inclusive o presidente de Eletrosul e uma série de trabalhou no CODI. Ele me falava o seguinte, é que a empresa sustenta que a maior parte dos motivos pelos quais existe a ponta é porque os consumidores cismam em usar certas coisas em um certo momento que não é necessário. Por exemplo, o caso do chuveiro, que é um grande responsável não haveria grande problema, quem sabe, se as empresas colocassem, por exemplo, chuveiro nos locais. Eles poderiam tomar chuveiro na empresa. Ou seja, há infinitas formas em que os consumidores poderiam, por iniciativa própria, melhorar o perfil do sistema, sem custo verdadeiro para eles. Entende? Então, esse argumento das empresas, que eu acho válido, parcialmente válido, é que, na verdade, há muitos, digamos assim, usos de energia que são deslocáveis, temporalmente deslocáveis, sem que realmente os consumidores tenham satisfação menor por isso. Bom, de qualquer maneira, então, a gente já sabe que há um problema importante da economia do mercado elétrico, que consiste no seguinte: como a gente harmoniza esse problema? Eu acho que o que resolve esse problema vai ganhar, quem sabe, um Nobel da eletricidade, que não existe, mas tudo bem. De fato, o problema existe. Ou seja, neste momento já se está falando, da tarifa branca. A tarifa branca é justamente uma tarifa que, a princípio, segundo a ANEEL, vai funcionar assim. Vai ter um período de ponta e um período fora da ponta. Vai ter também, uma hora antes e uma hora depois do período de ponta, um negócio chamado período intermediário. Confesso, não entendi nada da nota da ANEEL, de qual seria o objetivo desse período intermediário. Agora, o mais importante, neste momento, vamos supor que se aplica o que faz a ANEEL, vamos admitir, a respeitar isso, então nós vamos ter mais ou menos uma tarifa branca, que seria para o período de fora de ponta, uma tarifa intermediária, que, segundo a ANEEL, estaria mais ou menos em umas 3 vezes a tarifa branca, e uma tarifa de ponta, que, segundo a ANEEL, estaria em umas 5 vezes a tarifa branca. Ok? Bom,
nessa forma. Por que isso é importante para o mercado inteligente? Porque isso abre uma oportunidade de usar armazenamento de energia. Compreendem? Se um consumidor pode pegar energia no período fora da ponta, guardar em uma bateria e vender, gerar isso mesmo, entrar na rede e vendendo a 5 vezes mais, não há dúvida que pode ser bastante rentável comprar uma bateria e um inversor para poder fazer esse trabalho. Então, eu preparei aqui um caso, não sei, Bonato, se nós poderíamos... tem um outro já da caso. São dois exemplos muito simples de como a gente pode usar apenas uma bateria já para ganhar dinheiro. E depois, como pode complementar a bateria com um sistema de placa solar, um painel solar. Obrigado. Então, no primeiro caso, que seria ter apenas uma bateria, evidentemente, desde um ponto de vista prático, vai ser difícil, quem sabe, persuadir a um consumidor a usar simplesmente uma bateria. Normalmente a bateria aparece como um complemento do gerador solar. Não é? Nesse caso, ele pode fazer uma coisa melhor ainda, que seria o seguinte: ele usa o gerador solar para carregar a bateria e usa para duas finalidades. Usa o gerador solar para cobrir a geração fora de ponta e para acumular energia para cobrir também a ponta. Ou seja, em outras palavras, a bateria, o gerador solar deve produzir durante as 12 horas de sol, que são normalmente todas dentro do período fora da ponta, durante esse período ele deve produzir toda a energia que consome o consumidor, o prosumer, que consume durante as 24 horas. Tá? É a E total. Consume tudo. Então, produz tudo. Então, durante o período fora da ponta, ele está atendendo o 100% do fora da ponta do prosumer. E ainda está dando um plus para que nessas 12 horas consiga acumular um plus que seja igual à energia que consome na ponta. Compreende? Vai ser mais claro quando o professor Bonato projete essa figurinha aí. Exato, é isso aí. Não sei se dá muito para ver. Mas vejam bem, aí em vermelho, desculpe, em amarelo, bom, o diagrama geral é aquele que está em cima, não é? É a casinha que recebe energia, tanto
Isso. Beleza. Aí, a casinha então recebe energia, né? Veja bem, aí há uma potência que vai, que diz P, aquela de cima, não é? Isso. Obrigado. Aqui, esta potência que vai da distribuidora para o consumidor. Aí, direto. E outra que vai para a bateria, ou seja, entra no carregador da bateria e vai a um inversor. Então, dependendo da hora do dia, eu tenho a bateria se carregando através da distribuidora e durante o período de ponta a bateria se descarrega para alimentar a casa. Então, qual é o resultado? Vejam bem, aqui em primeiro lugar está a tarifa. A gente usou uma tarifa para não complicar, mais ou menos a tarifa da CEMIG, 80 centavos por quilowatt hora, e uma tarifa de ponta de 3 vezes. Para não, digamos assim, não ser exageradamente otimista. Então, com essa tarifação, você vê que, e este seria o consumo da casa. Consome, então, 2, esta altura seria 2, e esta altura seria 5. Então, 2 por 20, vejam bem, é um período de ponta que vai de 18 para 22. Então, são 4 horas de ponta. Fazendo um promédio, considerando as duas intermediárias, entende como fiz? As 2 horas intermediárias eu juntei com a ponta. E um valor comum de 3 vezes. Então, nessa forma, porque os cálculos são mais simples, eu posso considerar, então, este consumo são 40 kilowatt de consumo durante o período fora da ponta e 20 da ponta. Ok, então, o que vai fazer a distribuidora? A distribuidora vai estar entregando energia, de que forma? Isto, mas isto, estes 2 blocos, estas 2 áreas, juntas, vão a terminar me dando 60 também. Porque vejam bem, parece que não, mas a empresa tem que entregar ao consumidor diretamente energia fora da ponta. E a energia de ponta tem que entregar a bateria, para que depois a bateria entregue ao consumidor. Então, de qualquer forma, dá 60. E aqui, finalmente, está o carregamento da bateria. Você vê como é. Tenho a energia da bateria aumenta, né? Aqui é o ponto zero da bateria, porque no momento em que terminou o período de ponta, a bateria ficou completamente descarregada. Aí começou a carregar um pouquinho. Veja bem, aqui, este ponto volta aqui. E depois continua aí, e esta diminuição de energia é exatamente igual a esta área. Então, essa seria a nossa, digamos assim, nosso esquema. Então, como é que desde o ponto de vista comercial, desde o ponto de vista econômico, eu posso, então, quem sabe se dá melhor
se você pudesse colocar, por gentileza, aquele maior e concentrar aqui, nessas equações aí, viu? Beleza. Maravilha, obrigado. Então, vejam bem como é que esta F significa o fluxo monetário, ou seja, a velocidade com que circula o dinheiro. Este aqui é o fluxo quando desculpe, não, e também, não é, representa então o faturamento. Seria o fluxo monetário que se converte em faturamento. Então, qual é o faturamento? Qual é a fatura que tem que pagar o consumidor? O consumidor, quando não tem bateria, este USB é sem bateria, é simplesmente quando é alimentado todo ele pela distribuidora. Então tem sua energia fora da ponta, multiplicada pela tarifa fora da ponta, mais a energia que gasta na ponta pela tarifa de ponta. Que eu coloco nesta forma, simplesmente, que é equivalente, só para comparar depois com outro caso. Agora, aqui seria o faturamento total que teria o consumidor quando tem bateria, com bateria. Então, quando ele tem bateria, tem que pagar duas coisas. A conta da distribuidora e o financiamento do capital que investiu na bateria. Então, esse investimento de capital da bateria se pode convertir em uma espécie de preço da energia que produz a bateria. E então, nessas condições, vejam bem o que eu tenho. Aqui tenho um pagamento que é a tarifa fora de ponta pela soma destas duas. Isto aqui é o total que está recebendo da distribuidora. Não é veja bem, não é não sei se, aí está, isso, obrigado. Você não se passou por isso. Porque agora dá para ver, veja bem, este é o consumo e este é o que dá a distribuidora. Esse faturamento que a gente mostrou, faturamento da distribuidora quando tem a bateria, continua a ser, em energia, continua a ser igual a 60, a esta soma. Só que agora é entregue totalmente no momento em que tenho tarifa fora de ponta. Entende? Então, por isso que na equação eu vou ter essa condição. Aqui. Isso. Então, conclusão. Eu tenho tarifa fora de ponta pela tarifa entregue pela distribuidora, seja consumidor, seja bateria, mas, então, agora, a tarifa da bateria, vamos chamar, pela quantidade que está entregando a bateria, que é a ponta dele. Então, vejam bem, quando comparo o que ele pagava antes de ter a bateria e o que ele paga depois, eu tenho um fator aqui que é igual. Então, posso expressar, tenho que comparar só este com este. E aí vejo o seguinte, que para que este valor que paga com bateria seja menor que o valor sem bateria, ou seja, para que ele tenha um ganho líquido, é necessário que o custo da bateria seja igual à diferença entre a tarifa de ponta e a tarifa fora de ponta. Então, nesse caso, era 0,80 e 2,40,
a diferença seria 1,60. Então, eu posso me permitir comprar uma bateria de custo, até de custo 1,60. Se o custo da bateria resulta de mais de 1,60, estou frito. Se é igual, não vale a pena tomar seu trabalho. Então, na verdade, a gente deveria pensar em uma diferença mínima, não é? Digamos assim, que fosse suficiente para motivar, uma diferença motivante entre a diferença entre ponta e fora da ponta e o custo da bateria. Tá? Então, você vê que assim se raciocina no mercado novo. Desde um ponto de vista da dificuldade, eu acredito que mais de poder mentalizar o cenário em que acontecem as coisas e ser suficientemente prolixo e detalhista como para não se confundir, porque desde um ponto de vista matemático é quase que um problema de segundo grau, não é? Não diria nem de graduação. Mas, por outro lado, a gente percebe que na universidade não há um espaço, digamos assim, de raciocínio neste tipo de coisas. Pelo menos eu pessoalmente, honestamente me vejo dificuldades para as coisas mais simples. Com relação ao mercado, quando a gente junta a parte teórica com a parte de engenharia tecnológica com a parte econômica, a gente oscila entre os economistas que falam muito rápido e muito assim, em um economês complicado sobre estas coisas, mas a gente depois descobre que eles cometem erros fundamentais na compreensão do fenômeno físico. Esse é um extremo. A outro extremo, que é o engenheiro, que conhece maravilhosamente os fluxos de carga mais complicados, fluxos de carga probabilísticos, estimação de estado probabilística, todas as coisas mais, digamos assim, sofisticadas da parte física, mas cometem erros fundamentais na parte econômica. O dia que eu ache alguém que possa, digamos assim, vou realmente a tirar o chapéu para ele, alguém que possa trabalhar as duas coisas. Por enquanto, eu conheço duas pessoas que são muito parecidas a esse ideal. Da parte de economia, o professor Francisco Anuati, que é um professor da USP de Ribeirão Preto, que conhece bastante, que ele dá uma de engenheiro que realmente você não pode dizer que ele não é. Ele confunde a qualquer um. E do lado dos engenheiros, sem nenhuma dúvida, Mário Veiga. Mário Veiga é um engenheiro que conhece profundamente economia e que sabe raciocinar das duas maneiras. Ele sabe pular de um fluxo de carga DC aplicado ao Brasil, e que dá com bastante precisão as coisas,
para una conversión de eso en cuestiones económicas, determinar una curva aquella curva que define los momentos críticos en que está faltando agua. Él es autor de varios modelos de ese tipo, que son los modelos que, vamos a decir así, modelos que son bien superiores a New Wave y a todos esos modelos que se usan hoy en día, ¿no es? Sem querer tirar mérito a María Elvira, que foi a que fez o New Wave, praticamente. Foi ela, no CPL, que fez o programa que hoje em dia é usado para despachar energia no sistema. Então, vejam bem, qual é a conclusão que a gente tira? O que a gente tem que ver é procurar ver como o armazenamento de energia, em que momento o armazenamento de energia importa no sistema. Vocês veem, se não houvesse tarifa de ponta, ninguém vai pensar em comprar bateria. É absurdo. Está simplesmente, como resultado, ele vai ter que pagar o custo da bateria, porque não vai ter absolutamente nenhuma diferença entre usar ou não usar a bateria. É só quando aparece a diferença de tarifa entre ponta e fora da ponta. E aí, como resultado fundamental desta pequena análise, chego à conclusão seguinte: a bateria pode custar tanto como a diferença entre a ponta e fora da ponta. Se alguém se interessar por uma análise um pouco mais refinada, podemos pensar assim: olha, a tarifa tem uma resistência interna, a bateria, desculpa, não a tarifa, estou misturando. A bateria tem uma certa resistência interna. Então, no momento de carregar, tem uma perda de energia, no momento de descarregar, tem outra. E quanto seria? O período de carga, evidentemente, é o período de sol. E a descarga é o período de ponta. Então, vai ser muita mais perda vai ter na descarga que na carga. Porque na descarga tenho que fazer em 4 horas. E na carga tenho 12 para fazer, que seria o período de sol. Estou fazendo uma média entre verão e inverno, não é? Então, você vê que como digamos assim, a resistência interna da bateria ela é a mesma para carga e descarga, significa que a energia perdida na carga vai ser 9 vezes a energia perdida. Desculpa, a energia perdida na descarga vai ser 9 vezes a energia perdida na carga, porque a relação é de 3, e é de 3 ao quadrado, não é? Bom, agora, a segundo exemplo que a gente gostaria de mostrar para vocês é esse de sol mais bateria. Ou seja, vejam bem, aqui a gente não colocou a distribuidora. Mas, evidentemente, que nenhum consumidor vai cometer o absurdo de prescindir da distribuidora. Por quê? Por uma questão de confiabilidade. Não é? Então, na verdade, neste esquema que vocês veem aí, eu estou tendo um sistema isolado. Mas volto a repetir, um consumidor vai, digamos, a se conectar à distribuidora, que é um direito dele, e não a vai usar. Nesse caso,
não paga, ou em alguns casos, paga o que as empresas chamam o custo de capacidade. É muito comum, por exemplo, em balneários, que, por exemplo, no inverno praticamente a casa não... Então, desde um certo ponto de vista, a gente pensa o seguinte: bom, esse consumidor que tem uma casa na praia, ele está usando energia em verão e, consequentemente, ele está contribuindo ao tamanho da rede. Porque a rede se calcula sempre pela ponta. Então, no verão que eles estão aí, eu vou ter mais ponta que fora. Então, nesse caso, essa rede que alimenta essas casas da praia está subutilizada. Ela tem que ser grande para assumir o verão. E, por outro lado, vende energia só 3, 4 meses. Então, o que faz a empresa é o seguinte: eles cobram um custo de capacidade. Eles convenceram a ANEEL de que é justo, e parece que fosse, de cobrar um custo de capacidade. Seria o quê? Seria para financiar o capital extra que tiveram que gastar para essa casa que não está consumindo e, consequentemente, não está contribuindo à receita da empresa. Bom, então, levando em conta essa condição de que nesse desenho deveria haver também uma entrada que pode ser independente, vai depender da forma em que se queira, digamos assim, desenhar projetar este sistema. Mas eu poderia pensar que, completamente independente disto, está uma entrada de distribuidora, que, como não está sendo usada aqui, a gente não colocou para não complicar. Então, vejam bem, aqui de novo tenho a mesma casa, com um perfil de carga que está aí, com um consumo total então de 40 mais 20, 60. Agora, então, eu tenho que calcular minha... Tenho que calcular minha placa solar para que ela gere em 12 horas, que é o período em que há sol. Na verdade, se alguém me fala: olha, você está exagerando porque não tem sol pleno durante 12 horas. Então, eu responderia: tem toda a razão, em vez de 12, vamos colocar 10. Pronto. Seria só fazer isto de novo com 10 horas, que seria... também depende isso muito da... há muitos fatores, não é? Que me dão esta energia. Por exemplo, a latitude também é uma coisa importante. Pela inclinação média. O Sol realmente está fazendo um movimento meio estranho durante o dia. Mais assim em inverno e mais assim em verão. Então a insolação é diferente. Isso já deixem que os físicos se ocupem dessas coisas. Quanta energia recebe uma placa durante o dia, porque é um problema complicado. Mas, em essência, eu posso dizer que há uma potência digamos aqui, deixa-me ver como é que é isto.
aqui pode dar um pouquinho de confusão. A potência solar, você vê esse P com um asterisco, que asterístico quer significar sol, não é? Aí, em cima, aqui, exatamente, essa é a potência que tem que ter a placa solar, o painel solar. Tá? Por quê? Porque se ele trabalha durante 12 horas, por 5 dá 60, que é 40 mais 20 é a energia total. Ok? Então, ele acumula energia durante esse período. Agora, disso aí, uma parte para carregar a bateria, que é isto aqui, que eu chamo. Potência de carga é 5 terços. Multiplicado por 12 dá 20, que é exatamente a energia de ponta. Não é? Então, a bateria o que vai fazer é, de novo, ela vai descarregar durante a ponta. Só que agora o período de carga vai ser menor. Vai ser só as 12 horas de sol. Antes eu tinha todo o período fora da ponta. Agora tenho só 12 horas. Então, dessa maneira, como funciona este sistema? Não sei se ficou... Não dá muito bem para ver. Infelizmente, eu não tive tempo de passar isto em caneta. Mas, para quem se interessa, aí dá para ver, né? Eu tenho F é a fatura que paga o cara que não tem sistema, que trabalha só com a... Então, quanto vai ser? Vai ser a tarifa fora de ponta, pelo período, mas exatamente igual que antes. Aqui eu coloquei, por exemplo, um delta para indicar o seguinte: este é o excesso da ponta sobre a não ponta, sobre a fora da ponta. É a diferença entre delta de ponta, entre tita de ponta e tita fora da ponta. Então, também é com o sentido de poder visualizar melhor a diferença. Agora, quando eu tenho faturamento com o meu sistema, então eu tenho, veja bem, toda a minha energia vem ou da placa solar ou da bateria. Então, que é o que ele vai pagar? Ele vai pagar o custo da energia solar pelo total, mais o custo da bateria pela energia fora da ponta. E isto aqui se pode expressar desta maneira. Tá? Então, comparando estas duas, eu vou chegar à conclusão de que meu sistema vai funcionar bem, vai convir para a gente quando tem uma tarifa de bateria sempre igual a delta, que seria el delta ponta menos delta fora da ponta. Desculpa, tita de ponta menos tita fora da ponta. E o custo da bateria solar é menor que o custo que a tarifa fora da ponta. Então, aí, digamos assim, a condição mais dura é para a geração solar, que tem que ter um custo menor que o custo da energia fora da ponta, que é o menor. Ou seja, teria que ser menor de 80 centavos por quilowatt-hora. Tá? Então, nessas condições, este sistema convém. Pois não. Quando a tarifa que o senhor disse vai ser a tarifa da ponta, vai ser a tarifa atual, por exemplo, assim, vamos ficar e a tarifa não, fora de ponta vai ser atual e a tarifa de ponta vai ser uma multiplicação
Então, se a energia solar hoje, já, na maioria dos casos, já compensa, então ela não seria mais só essa relação de compensar pelo. Você não precisaria colocar um custo de bateria. Ou precisaria mesmo assim. Não, veja bem, a tarifa atual é a que se chama tarifa convencional, não é? E na CEMIG são 88 centavos, se não me engano. Não é? A proposta da ANEEL é passar a uma tarifa que seria uma tarifa fora da ponta, que por algum motivo eles chamam de tarifa branca, que tem que ser menor que 88 centavos, simplesmente para estimular, porque isso vai ser por livre escolha. Quem quer optar por ficar como está, pode optar. Quem vai escolher passar para a tarifa branca, então tem que ver alguma vantagem, não é? Então tem que ser menor. Agora, com a tarifa, a outra tarifa, que seria a tarifa de ponta, essa vai ser bem maior. Esse intermediário que complica muito a análise, a gente eliminou e pensou no seguinte: então, uma tarifa fora da ponta de 80 centavos, que poderia ser menor, não é? Mas seria uma espécie de intermediária entre a convencional e a branca, e uma tarifa de ponta, que vai ser um intermediário entre a tarifa de ponta e a tarifa intermedia, uma tarifa de ponta que vai ser uma espécie de média entre a tarifa intermediária e a tarifa de ponta antigas. Ou não, da tarifa branca, desculpa, não me estou fazendo compreender bem. Dá para entender? Joia. Então, essa seria mais ou menos porque a gente simplificou. Se eu tivesse feito análise sobre a tarifa com tarifa intermediária, isto ficaria muito mais complicado, porque seria necessário pensar como, digamos assim, como tem que ser as três tarifas, que seriam branca, intermediária e ponta, com relação à tarifa convencional e com relação ao custo da bateria e ao custo solar. Bom, que conclusão a gente pode tirar de tudo isto? Estes são dois exemplos muito simples e foram feitos especificamente para entender que tipo de raciocínio a gente tem que fazer para analisar um caso, ou seja, um dos problemas que provavelmente como engenheiros vamos ter que enfrentar nos próximos anos vai ser justamente uma série de dúvidas em relação a coisas como esta. Convém passar de um sistema, digamos assim, convencional, no sentido de consumo, um sistema que depende exclusivamente da distribuidora, ou convém que nós passemos de consumidores para prosumers, entendendo que prosumer é o cara que produz e consome. É a forma em que os americanos sempre buscam palavras, buzzwords, não é? Então, um primeiro problema seria o seguinte: o consumidor. Qual é o seu problema? Vale a pena eu passar para prosumer? Porque vão aparecer gente que vai a tentar estimular a eles. Inclusive terceiros, digamos assim, empresas que sejam criadas exclusivamente para aproveitar, actuar como intermediários, da mesma forma que a comercializadora
é um intermediário. Pode haver empresas ou a própria empresa, por exemplo, o professor Bonato tem alguns exemplos interessantes que ele me comentou sobre empresas que alugam, por assim falar, não é? O teto das casas. Eles falam, olha, eu te pago tantos dólares por mês para que você me permita colocar aí uma placa. Porque eles sabem que daí, vendendo essa energia na vizinhança, eles conseguem lucrar. Então, todo é possível. Ou seja, quando você inaugura um mercado novo, a mente de todas as pessoas trabalha pensando como eu posso tirar um lucro disto. Agora, isso desde o ponto de vista do consumidor, então. Vale a pena que eu passe para prosumer? É uma pergunta. Agora, para a empresa, há muito mais do que dúvidas. Há hoje em dia uma verdadeira alarme com relação ao desenvolvimento do smart market, do mercado inteligente. Por quê? Porque a empresa hoje em dia tem comprado, é dela, uma imensa rede, grande parte da qual ela necessita, porque tem que levar a energia desde os pontos de injeção da área, os pontos onde recebe energia da rede básica, até os consumidores. Com a microgeração, se todo mundo, todo consumidor virasse para prosumer e fosse um autoprodutor, automaticamente a energia que chega à área pelos pontos de injeção vai cair para zero. E a empresa não vai ter mais receita. Vai ser toda receita, isto é, não vai haver receita, vai haver os prosumers que vão ter, digamos assim, um surplus devido à diferença entre o que pagam agora e o que pagavam antes. Mas a empresa vai ter que continuar pagando a financiamento da rede, porque tampouco não pode vender. Ela é proprietária da rede em termos. Não é? Mas se ela quer vender, colocar, por exemplo, em leilão a rede, a ANEEL vai imediatamente a falar, olha, você não pode fazer isso. Porque apesar de que você pagou por isto, não é dono, no sentido de poder vender. Então, você vê a quantidade de complicações que existem para a empresa. E especialmente a incertidumbre, a incerteza que se desenvolve em função de tudo isto. Que é a pior coisa que os empresários veem neste mundo é incerteza. Não há pior situação para um empresário que uma situação incerta. Então, nessas condições, haverá uma surda resistência, haverá das empresas para permitir que seus consumidores virem prosumers. Porque significa perda de mercado e significa então estar trabalhando com um excesso de capital, que não podem, do qual não podem infelizmente liberar-se. Então, o ponto de vista da empresa é explicavelmente contrário ao mercado inteligente. Como se vai harmonizar o interesse dos consumidores com o interesse das empresas? É uma função da ANEEL. Para isso está. Mas também temos que reconhecer que a ANEEL foi, digamos assim, enfrentada com um problema que no momento em que se criou, no momento do primeiro diretor da ANEEL, que foi
o Abda, não é? Ele não... Naquele momento, quando aceitou isso, não esperava um desafio tão grande como ter que equacionar os interesses de consumidores e empresas em um mercado inteligente, em um mercado regulado, em um mercado... tudo bem, mas em um mercado inteligente significaria o quê? Significaria que tem que ser colocadas tarifas que maximicem o bem-estar social, ou seja, que preservem o IVA das empresas igual a zero, não permitam que o IVA vire negativo pela diminuição de mercado e, ao mesmo tempo, maximicem o bem-estar social produzido. Não é uma coisa fácil. Ainda nos modelos mais simplórios, pelo menos no que eu tenho conseguido pensar, não acho muito viável de encontrar um modelo suficientemente simples como para resolver esse problema de harmonização. De maneira que não estejam pensando que eu estou pedindo a vocês que resolvam. Mas, então, com isto, eu queria mostrar a vocês dois exemplos simples desde o ponto de vista prosumer. Quando convém passar a prosumer com bateria só, quando convém passar a prosumer com bateria e gerador solar. E nós vamos deixar, então, para as próximas aulas, uma visão dos problemas empresariais, então. Tá? Como é possível eu harmonizar? Eu vou mostrar a vocês um exemplo super simples, porque, como eu falei, exemplos simples não tenho. Mas há exemplos super simples em que eu posso ver de que maneira harmonizo o interesse. Nesse caso, vejam bem, é fácil. Se todo mundo é prosumer, então eu simplesmente cobro dos prosumers o que a empresa perde. Coloco um adicional. Então o prosumer vai ganhar um pouco menos do que poderia, mas ao mesmo tempo vai poder conservar a empresa para os momentos de interrupção, que seu sistema também não é infalível. Então a empresa continua a ser necessária para uma questão de confiabilidade. E aí tenho que harmonizar essa questão, digamos assim, não é algo, digamos assim, tão complicado. Seria então a empresa em um mundo em que todo mundo virou prosumer. Mas, na verdade, o que vai acontecer é um processo gradativo. Não é que bruscamente todo mundo virou prosumer. Vai começar alguns audazes a colocar seu sistema, convencidos ou, digamos assim, audaciosos. E então vai ter, por exemplo, vamos ter um momento em que a metade é prosumer e a metade não é. Então vejam bem, se eu cobro dos consumidores um plus para beneficiar as empresas, vou fazer que os consumidores que não passaram a prosumers paguem mais do que pagavam antes. E eles vão chiar. Então, na verdade, eu vou ter que equacionar a empresa a partir só dos prosumers. Vai haver que inventar algum sistema regulatório que permita que os prosumers paguem um pouco menos do que vão pagar agora, que é muito menos do que pagavam antes, e os consumidores que não se fizeram prosumers vão ter que pagar, vão poder pagar o mesmo, para que também não se encontrem em más situações. Então, aí sim,
Dessa maneira eu equaciono a empresa, o consumidor que não virou prosumer e o consumidor que virou prosumer. Tá? Esse tema nós vamos discutir então nas próximas aulas. Tá? Professor, só uma Pois não. curiosidade, essa tarifa branca já tem data para começar isso? Eu não tenho ideia. 1º de janeiro de 2018. 1º de janeiro de 2018? Aham, Aí os consumidores vão poder optar por um ou outro, é isso? isso. Está perto. Aí já. Mas eu acho que 2018 Faz só para tempo, consumidores a partir de um nível de consumo anual, 2019 para outro nível e 2020 para todo mundo. Aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma informação específica aqui. Tarifa branca, onde que começa? Quando o consumidor poderá aderir? O consumidor poderá solicitar a adesão à tarifa a partir de 1º de janeiro de 2018. Contudo, existe um cronograma de preferência de modo a priorizar as solicitações com as seguintes características. 1º de janeiro, para novas ligações para unidades consumidoras com média anual de consumo mensal superior a 500 kWh. Então, se sua casa consome 200 kWh, tem que ficar na fila. 1º de janeiro de 2019, para quem tem média superior a 250. Também não vai dar, se você consome 150 ou 200 kWh, só a partir de 1º de janeiro de 2020. Mas isso é uma opção, veja, porque tem riscos nisso. Exatamente. Não Primeiro tem bem. é uma coisa excelente. É aquilo que o professor Hector está comentando. A ANEEL não faz a coisa toda. Ela define um patamar aqui que seja um estímulo ao desenvolvimento do mercado. Mas sempre tem riscos. Porque será que esse nível aqui é o suficiente, por exemplo, para equiparar-se com os custos que o professor Hector colocou aqui, num sistema com armazenamento, sistema sem armazenamento? O sistema com armazenamento custa mais caro. Certo? Então você é um prosumer, você fala, não, eu vou produzir, vou colocar um painel solar lá, você gasta 15, 20 mil reais para colocar umas placas para ter um consumo aí de, sei lá, 200 kWh mês. 20 mil reais. Vai levar 11 anos para esse dinheiro retornar para você. Será que vale a pena? Se você é consumidor que gasta 200 kWh por mês, a sua renda familiar é menor que 10 mil reais. Certo? Você não vai gastar 2 salários. Se você tiver 2 salários anuais, mensais, sobrando por ano, você investe no PGBL e reduz a sua base de cálculo do imposto de renda e recebe 5, 6 mil reais em restituição. E tem o dinheiro lá. Percebe ou não? Você tem outras opções de investimento. Por mais que você ame o mundo verde, sustentável, você vai olhar as opções que você tem. Então, agora, quantas pessoas ganham mais que 10 mil reais por mês no Brasil? Gente, a classe C, D e E é 90% dos brasileiros. Vocês aqui são 1%. Classe A. Parece brincadeira, mas é a classe A, B, é 1% das rendas brasileiras. Só entrar no site do IBGE, você vai ver aí as faixas salariais. É brincadeira, nós estamos aqui. Veja, e aqui, como o professor Hector colocou, não é fácil você encontrar uma viabilidade econômica, além dos aspectos técnicos, regulatórios, de contrato. Vou no barzinho da esquina ali, pá, estou com o meu PV lá. Tem toda uma... Veja, o acesso é garantido, por lei. Todo mundo tem acesso à rede. Mas não é tão simples assim. Você tem que comprar o sistema, você tem que pedir o acesso, tem que ser instalado, a CEMIG tem que autorizar, o estudo de viabilidade econômica tem que ser feito e por isso que está surgindo uma quantidade enorme de empresas de prestação de serviço de instalação de painéis solares. Aqui em Itajubá deve ter umas 3. Entendeu? Você entrar na internet, vai ter um monte. Agora, será que elas fornecem a informação correta para o consumidor? Será que a análise econômica que é passada para o consumidor é verídica? Será que os dados que eles utilizam
são corretos? Porque, ó, se você fizer, veja bem, como é que você pode se equivocar nisso? Se você estimar um nível de insolação maior, vai gerar mais, não vai? Só que veja bem, a gente não consegue garantir. O clima é imprevisível. Não é verdade, não? A gente consegue prever, assim, ou usar valores históricos, valores de referência lá, de um certo nível de radiação solar para uma certa latitude do planeta e tal. Tem dados do INPE, você levanta pela internet esses dados. Bom, tem incertezas aí. Que outras incertezas tem nessa avaliação econômica? Seu vizinho vai lá e constrói um prédio gigantesco. Bom, sombra, né? Efeito de sombreamento, de repente, você não sabe, mas vamos pensar assim, só nessa decisão individual de você colocar ou não um investimento em geração solar. É a incerteza da irradiação, tá? Do rendimento da placa, do inversor, da tarifa. A tarifa a gente sabe que se a tarifa sobe, fica mais viável. Certo? Ninguém fala, mas nós estamos num período de seca violento. Como é que está o nível dos reservatórios? Não está saindo no jornal, porque não interessa criar pânico nos brasileiros. Em plena semana de decisão, de votação, de liberação de senadores da República comprometidos. Gente, não vou nem conversar com ele, ele está filmando aqui, não pode fazer comentários. Mas veja, a informação, ela é usada como meio de controle. E a desinformação também. Então, se você quer produzir um mercado equilibrado, a primeira coisa que tem que acontecer é informações, conhecimentos, todo mundo na mesma base. Que aí você consegue fazer uma barganha sustentável. Então, nesse momento, o que está acontecendo no mercado solar brasileiro é o seguinte: cresceu muito a oferta, os preços caíram 31% do ano passado para cá, segundo o estudo do Vinícius, né? Então, tem uma empresa chamada Greener, eles fazem uma avaliação de mercado e eles constataram isso. O preço dos painéis, dos inversores caiu 31%. Né? Não caiu tanto o custo dos serviços, porque né, tem custos que não dependem da tecnologia. Então, custos, por exemplo, de mão de obra, os painéis. E aumentou o número de pessoas, o número de players nesse mercado. E está crescendo. Então, se a gente conseguir ter tecnologia nacional com custos muito mais baixos, porque o custo de importação é muito grande, o imposto que incide sobre a importação de inversores, de placas, é grande. Isso que fica caro para o consumidor final. Agora, imagina se o Brasil desenvolve a sua própria tecnologia, nós temos área, insolação, consumo, aí vira realmente um problema para a concessionária, porque vai perder receita rapidamente. Então, qual a melhor estratégia que uma concessionária pode ter num cenário como esse? Agora, a concessionária aposta sempre que as coisas não vão mudar. Porque ela está ganhando, está regulado, o consumidor é cativo. Vai demorar para a coisa entrar. É a mesma aposta que faz as concessionárias de veículos elétricos, de veículos automotores, certo? Elas apostam que o veículo elétrico não vai entrar. Por quê? Porque para ela é um péssimo negócio entrar o veículo elétrico. É muito caro para produzir, vai ter pouca gente que vai comprar. Então ela vai, né, pode ver a quantidade de. Final de ano vai sair um monte de oferta de compre o seu carro e tal. Compre agora, pague quando você puder. Então, vai sair todo tipo de oferta tentando cativar o consumidor ali. E a concessionária de energia elétrica? Para ela ainda é um cenário, né, de baixo risco. Ela entrega energia para você, o fio está ali, o poste está ali, a energia chega, você fatura, vai lá, paga. Claro que tem uma porção grande desse dinheiro aí que vai para o governo, porque a distribuidora é uma grande coletora de impostos. A gente já falou isso, né? 34%, mais o imposto que vem antes, se aplicado na receita bruta lá, que é em torno de mais 17 e tal, certo? Não dá para, porque não é a mesma base, né? São bases diferentes, mas é uma fortuna. Então, quem que não quer mexer no sistema?
É claro. Eu estou ganhando isso. Agora, você falou assim, vamos criar um incentivo para isso. O que você tem que fazer? Retira o imposto. Ué, não aconteceu isso algum tempo atrás com a linha branca? Né? Não aconteceu com o veículo? Tirou o IPI de veículo? O que aconteceu com a indústria automobilística? Bombou de vender veículo. Todo mundo comprou veículo zero. O que aconteceu com geladeiras, micro-ondas? Entendeu? Num período que precisava incentivar o consumo, fazer a roda girar, a política econômica foi nesse sentido. Tirou. Por que não faz isso agora? Porque precisa pagar muitos deputados para votar para manter o governo. E aí custa dinheiro, então não vou mexer nessa roda, entendeu? Não sei se é isso, tá? As más línguas dizem que é. Não pode ser que não seja. O fato é que vocês, como engenheiros, dentro desse contexto, vão sempre olhar o lado técnico e o lado econômico, como o professor falou. E olhar o mercado. Sabe qual é o grande problema? Eu estava conversando com o que era o superintendente de regulação econômica da ANEEL agora? Davi Nunes. Isso. Mas tem um outro. O outro que é. Sim. Regulação técnica é o. Regulação econômica, acho que é Davi Nunes, isso. De regulação técnica. Eu não me lembro, estava ele e o representante da Abrasa, o Gabino. Certo. No Congresso Brasileiro de Qualidade de Energia. E eles discutindo essa questão de vai entrar o consumo, não vai, como é que faz e tal, e o pessoal perguntando as questões técnicas, ninguém se preocupou com a questão econômica. Aí, como eu já sou doutrinado pelo Hector a pensar com tarô na cabeça, eu fiz a pergunta para eles, vocês já avaliaram a solução via redução de impostos para criar os incentivos? Aí eles riram e falaram assim, olha, já, mas quem que convence o governo a mexer nisso? Isso é um tabu. Entendeu? Então, criação de políticas públicas de incentivo a esse setor, né, passa por redução de impostos. É assim que você faz. Agora, e as concessionárias? Por outro lado, como é que as concessionárias veem isso? Se elas não enxergarem que isso é uma oportunidade de negócio para elas, como essa concessionária do Texas enxergou. Ela enxergou, não só por uma condição de mercado, ela é sobrevivência. Porque surgiram empresas de prestação de serviços solares. Nos Estados Unidos a regulação é muito mais frouxa do que aqui no Brasil. Não é tão assim. E essa empresa começou a instalar painel solar em tudo quanto é casa, chegava para o consumidor e não pagava nada. Imagina se chega uma empresa para você e fala assim, olha, eu ponho o painel na sua casa e durante 20 anos você paga a mesma conta de energia só para mim. Não custa nada para você. Não vai custar nada para mim. Vai ficar congelado por 20 anos essa conta de energia, certo? $1, né? Inflação baixinha, não sobe tudo. Você faz o negócio. O que aconteceu? O funcionário começou a perder receita. Aí começou a perder receita, aí veio o problema que o professor Hector comentou. Peraí, mas quem vai me pagar os custos operacionais para manter a rede conectada lá? Porque o cidadão tem a rede até a casa dele. Só que ele está consumindo só do painel, certo? E ele não paga nada para cá. Aí houve brigas, foram para a justiça, entrou a Federal Regulatory Commission lá, na história e tal. A funcionária, pelo menos no Texas, entendeu o seguinte, olha, uma alternativa é essa, tarifar. Quem for prosumer tem que pagar uma taxa para a concessionária. Porque aí isso mantém ela viva, não mata a concessionária. Se todo mundo se tornar prosumer, morreu a concessionária. Não pode. E na hora que faltar sol, que vai. Entendeu? E, por outro lado, essa concessionária falou, não, peraí, eu vou fazer isso. Ela comprou a empresa que fazia a instalação de painéis. Então, ela oferece para o consumidor agora. Só que ela faz diferente, ela chega para você e fala assim, você me aluga o seu telhado por $50 por mês, pelos próximos 20 anos, o seu telhado é meu.
eu vou pôr lá, você não vai pagar nada e tal, né? Só que você vai continuar pagando a sua tarifa de energia normal. Percebe a diferença? Não é proprietária. Ela é dona do sistema solar. Só que aquela energia que sai dali atende a sua casa e atende os vizinhos ali. Diminui perdas na rede e ela deixa de comprar energia gerada com fontes fósseis, que é mais caro. Entendeu? Então ela faz a conta do quanto vale a pena e em que lugar colocar e quanto colocar. Porque se a gente for pensar do ponto de otimização, às vezes o ponto onde você vai pôr o seu painel solar e o tamanho do painel e o do inversor não é ótimo. Porque às vezes, por exemplo, você coloca 2 plaquinhas, tem que pôr um inversor. Se você colocar 10 placas, aquele inversor aguenta. Entendeu? Mas você coloca um inversor caro, 2 plaquinhas, um inversor caro, 2 plaquinhas, um inversor caro, 2 plaquinhas, um inversor caro, 2 plaquinhas. Pô, peraí, não é ótimo, nem técnico e nem econômico. Agora, quem tem os dados e pode tomar a decisão mais ótima? Concessionária. Só que ela tem que enxergar isso, que isso é um negócio. Porque aí ela escolhe aonde eu vou pôr. Ah, eu vou pôr em tal ponto. Vou pôr em tal ponto. E ela faz a análise de viabilidade, de proteção, de qualidade, entendeu? Agora, se ela começar a fazer isso, tem um problema regulatório. Porque ela deixa de ser distribuidora e passa a ser geradora. Pronto, aí ela não pode ser geradora. Tem que criar uma outra empresa para ser geradora. CPFL. CPFL, tem o grupo CPFL, tem 11 ou 12 empresas ali na holding, tem a distribuidora paulista, tem a distribuidora EGE, tem a distribuidora não sei o quê, e para renováveis tem a CPFL Renováveis. É outra empresa. É o mesmo grupo, mas é outra empresa. Outro CNPJ, outra regulação, outra forma, outros impostos. Aí entra o sócio de novo. Mas o governo está sempre junto no sistema. E é nesse contexto que vocês entram. Se vocês tiverem uma empresa concessionária, vocês vão estar avaliando os impactos, né, dentro da lógica de negócios da concessionária. Se você estiver dentro de uma empresa de consultoria, você vai estar analisando aspectos técnicos e econômicos na lógica da consultoria. Se você estiver representando o cliente, o consumidor, você vai avaliar, né, de acordo com a resolução 482, da 687, da ANEEL, a lógica de negócio do consumidor. Os Estados Unidos tem essa questão de ponto fora de ponto também? Tem? Uma coisa diferente? Em outros países, como os Estados Unidos? Eles têm. Como que eles resolvem esse problema? Não, eles têm. Mas a agência reguladora não é tão forte como é aqui. E lá também a pessoa tem outras opções também, né? E outra, o custo da energia elétrica é baixinho, né? O Canadá é 6 centavos de dólar canadense, quilowatt-hora. Aqui nós pagamos 80, bom, tem que fazer a conta, certo? Vamos fazer, sei lá, multiplica por 4, dá 24 centavos o quilowatt-hora. Aqui nós pagamos quanto? 80 centavos o quilowatt-hora. O consumidor residencial D1, D2, 4 vezes mais caro. Desde 80, quase 40 impostos. Exatamente. Mas olha, vocês têm um ambiente muito fértil para estudar qualquer coisa que vocês estudarem ou desenvolverem os seus trabalhos dentro desse contexto aí. Dá um bom trabalho, dá artigo. Né? Aliás, tem um congresso chamado SBSE recebendo propostas de artigos, tá? O Seminário Brasileiro de Sistemas Elétricos, acho que vai acontecer na Federal Fluminense. Acontece no ano que vem, a submissão de artigos é até dia 3 de novembro. Então, se vocês tiverem desenvolvido algum trabalho até lá, de repente vocês conseguem mandar para esse congresso. E só para fazer um pequeno aditamento. O caso do Canadá é um caso muito parecido ao que existe aqui
é a diferença entre energia velha e energia nova das hidroelétricas. O Canadá praticamente são hidroelétricas. Então, quando passou o período de amortização do capital, praticamente a hidroelétrica tem só custo de manutenção, porque a água é de graça. Então, dá valores muito baixos. Agora, aí é uma questão de, vamos dizer assim, um pouco complicada, se realmente, aqui quando as geradoras foram vendidas, se fez uma espécie de equacionamento entre energia velha e energia, para que os valores fossem iguais e não desse diferenças em quanto a qual era a hidrelétrica mais atrativa. Porque as velhas eram evidentemente muito mais atrativas que as novas. Então, é um problema, não é? Mas como falou o professor Bonato, realmente países como Canadá, Noruega, outros exemplos, têm valores muito baixos por esse motivo. Uma grande parte das hidrelétricas está já amortizada. Acho que na conta de energia elétrica a gente ainda está pagando Itaipu. Então, dentro da composição da parcela lá, que não é gerenciável, né? Na parcela. Aí tem a cota da nossa contribuição para o Itaipu. E em dólar. Então, todos nós estamos pagando ainda.